Louvado seja Allah que nos guiou para este caminho, pois jamais encontraremos aqui sem a sua orientação. Louvado seja Ele é merecedor de todos os louvores, pois Ele se louvou a si mesmo. Te rogamos por todos os nomes que nomeaste a ti mesmo, que revelaste a alguma de tuas criações, ou revelaste em teu livro, ou mantiveste oculto em um conhecimento infinito que é teu. Te rogamos para que faça com que o Alcorão seja a primavera dos nossos corações, aquilo que remove as nossas frustrações e tira as nossas tristezas. E testemunho que não há divindade senão Allah único em seu reino, sem sócios. E testemunho que o nosso profeta e o nosso mensageiro é Muhammad, filho de Abdullah e seu mensageiro. Foi enviado por Deus com a guia e com a religião da verdade, para que esta prevalecesse sobre todas, mesmo com a intervenção ou a trama dos incrédulos. Que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, com seus familiares, com seus companheiros, com todos aqueles que seguirem seus ensinamentos até o dia do julgamento final. Ó, vós que credes, temam a Allah da maneira mais verdadeira e não morram senão sendo muçulmanos. Em seguida, servos de Allah, Deus veridíssimo diz no seu livro sagrado: entre os crentes há aqueles homens que confirmaram aquilo que Deus prometeu a eles, entre eles aqueles que já se foram e aqueles que ainda permanecem e jamais mudarão. Para que Allah recompense os verazes com a verdade e castigue os hipócritas, ou aceite o seu arrependimento, pois Deus é perdoador, misericordioso. E foi mencionado em um hadith relatado do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que ele disse: Deus ama os assuntos mais elevados e odeia os assuntos banais. Queridos irmãos, nós vivemos em uma sociedade, em sociedades que necessita de homens que pratiquem e façam ações grandiosas para que salvem essa nação da banalidade. Omar, que a paz de Deus esteja com ele, disse certa vez, sentou-se certa vez com seus amigos e disse: desejem. Então um deles disse: ó, califa dos muçulmanos, gostaríamos ter esta casa cheia de ouro e prata para doar na causa de Allah. Então Omar disse: desejem. Então outro homem disse: eu gostaria de ter nesta casa pérolas e pedras preciosas e ouro para doar na causa de Allah. Então ele disse: desejem. Então, ó, califa dos muçulmanos, é como se você quisesse algo a mais. O que Omar queria é que ver alguma coisa. Então ele disse: eu gostaria ter essa casa cheia, como Ubaida ibn Amr ibn Jarrah, e ele é chefe de Abi Hudayfa. Então Omar radiallahu anhu sabia que este mundo, com sua riqueza e suas construções e seus palácios e tudo que há nela, ela não beneficiará o ser humano se não houver homens que irão carregar a responsabilidade. Então, o que Omar queria ver é se há homens capazes de carregar uma responsabilidade. O que ele queria era que houvesse homens que construíssem a nação. O que ele gostaria era que houvesse homens que soubessem como concretizar os objetivos de Allah subhanahu wa ta'ala. Onde estão esses homens? Esses são homens como os companheiros do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que eles tinham propósitos altíssimos, propósitos elevados. Um homem entre eles, como foi mencionado, que Usaida ibn Hudayd, depois da batalha de Uhud, ele tinha mais de 7 ferimentos em seu corpo. E depois, quando ele escutou o chamamento, ele deixou as suas feridas
e foi atrás do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, para apoiá-lo. Esses homens, com essa determinação, como não se importavam com suas feridas, nem a riqueza, nem os seus filhos, e não lhes importava nada desta vida, até levar a palavra de Allah. Esses homens, como Suhail ibn Abdullah, Rafa ibn Abdullah, que também estava na batalha de Uhud e levou uma flechada de uma maneira que eles não conseguiam nem sequer andar com as próprias pernas. Ainda assim, quando escutou o chamado, se arrastou até Hamra ibn Asad. E entre um e outro existem 20 quilômetros mancando, se arrastando para estar com o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. Até que Allah, louvado seja, revelou o versículo: aqueles que atenderam ao chamado de Allah e ao seu mensageiro, e sem importar aquilo que eles sofreram, depois desses ferimentos, continuavam atendendo o chamado de Allah, o chamado do profeta de Allah. Esses homens que não se importaram com nada desta vida. Handala, um dos serventes do rei, se casou em uma noite, na noite de Uhud. E quando escutou o chamado pela manhã para a batalha de Uhud, ele saiu da sua casa sem sequer se banhar. Havia passado a noite, primeira noite com a sua esposa, nem se banhou e saiu para não se atrasar, sem se banhar para a batalha, atendendo o chamado de Allah e de seu mensageiro. E estava na batalha, e quando foi mártir, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, deu a boa notícia para ele, e dizendo: vi Handala ibn Abdullah, Handala ibn Amr, eu vi os anjos lavando o seu corpo entre o céu e a terra. E quando perguntaram para sua esposa, ela disse: foi a primeira noite de núpcias entre eu e ele. E quando ele escutou o chamado do profeta Muhammad, ele deixou tudo até para atender o chamado do profeta Muhammad, que paz esteja com ele. Esses homens, queridos irmãos, é o que nós precisamos hoje. São homens assim que nós necessitamos nos nossos assuntos para salvar a nós e nossos filhos, nossos jovens dessa perdição. Esses homens, eles foram capazes e nós devemos seguir o exemplo deles, ter o apego que eles tinham. Hoje uma pessoa diz: eu dou aquilo que eu posso, eu faço aquilo que eu consigo, eu faço aquilo que está na minha capacidade. E quando você olha para ele e você vê que as suas capacidades são financeiras, corporais, em seu tempo, em tudo, ele tem muito mais que isso. Então o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele quer que nós elevemos nossos propósitos nessa vida, buscar aquilo que está lá em cima, para que você alcance o mais alto do paraíso. O profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, disse que certa vez, foi relatado que certa vez ele estava em uma viagem e um beduíno recebeu o profeta Muhammad e foi anfitrião para ele. Então o profeta Muhammad disse para ele: se você vier a Medina, venha até mim. Então o homem beduíno foi para Medina e foi até o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então disse o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, para ele: deseje. Então esse homem disse: ó mensageiro de Allah, eu desejo ter um animal que me leve. Então o profeta Muhammad disse: dê a ele. E disse para ele: deseje. Ele disse: eu gostaria um cachorro para proteger os meus rebanhos. Então disse: dê a ele um cachorro. Então disse ele: deseje. Ele disse: eu gostaria de uma empregada para servir aos meus familiares. E disse: dê a ele uma escrava. Então o profeta Muhammad, que a paz de Deus com ele, disse para ele: acaso vocês não conseguem ser como a velha dos filhos de Israel? Então disseram: ó mensageiro de Allah, e o que tem a velha dos filhos de Israel? O profeta Muhammad, que a paz de Deus com ele, disse: quando Moisés quis sair do local, do acampamento que eles estavam no deserto, os filhos de Israel
os seus sábios disseram: ó Moisés, nós não podemos conseguir um caminho se não for seguida o conselho de José. Perguntaram: qual é o conselho de José? O José disse para não sairmos desse local até pegar todas as nossas pertences conosco. Então Moisés disse a ele, e onde está o túmulo de José? Então os filhos de José disseram: ninguém sabe onde está o túmulo de José, senão aquela senhora, aquela velha. Uma mulher de idade, já tinha mais de 100 anos. Então Moisés trouxe ela e disse para esta mulher: leve a gente até o túmulo de José. Então ela disse: eu não falei isso, não levarei vocês até o túmulo de José, até que você me dê aquilo que eu quero. Então perguntaram para ela: o que você quer? Ele disse: eu quero estar contigo no paraíso. Então Moisés disse a ela: uma senhora de idade jamais passou por uma batalha, não tem muitas ações para que leve ela ao ponto de estar no nível dos profetas no paraíso. Moisés não era um profeta qualquer, é um dos 5 melhores profetas da humanidade. Porém, essa mulher tinha um propósito grande e disse: eu quero estar contigo no paraíso. Então Deus revelou para Moisés e disse: ó Moisés, diga a ela que ela estará contigo no paraíso. Então ela levou todos até o túmulo de José. Então pegaram todos os seus pertences e partiram. Então o profeta Muhammad disse para seus companheiros: vocês não conseguem estar como aquela senhora dos filhos de Israel? Que ela quer. Vocês estão perguntando coisas dessa vida, um cachorro, um camelo, uma empregada, como se hoje, como do mesmo jeito que hoje nós pedimos coisas dessa vida, aqui e ali no nosso comércio, queremos uma casa, um carro, isso, aquilo, e esquecemos a nossa mesquita, nossas escolas, nossos jovens para a perdição. Queridos irmãos, crentes, se nós não nos esforçarmos, se nós não tivermos propósitos maiores para salvar esta nação da perdição que ela está, se nós vemos um jovem que está perdido, se nós vemos uma escola vazia, uma mesquita vazia, você deve ter o propósito de salvar esta comunidade, salvar esta nação, levar todos para o caminho de Allah. Temos que ter um propósito que Sa'd ibn Rabi'a tinha quando disse o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele: busquem a Sa'd ibn Rabi'a na batalha de Uhud e deem a ele a minha saudação. Então um dos companheiros foi atrás de Sa'd ibn Rabi'a e encontrou ele estava todo ferido nos seus últimos suspiros. Então disse para ele o profeta Muhammad, que a paz de Deus com ele, te dá a sua saudação. Então ele disse: dê a ele a minha saudação. E diga, e salvem, e diga ao meu povo dos Ansar que eles não têm desculpa, pois estarão com o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, sendo que eles estão entre a profeta. Então todos vocês devem fazer como eu, dar a vida pelo profeta Muhammad. Vocês não devem deixar, não deve haver um homem com um olho vivo, piscando, respirando, e o inimigo chegando até o profeta Muhammad. Isso não deve acontecer. E o que nós fazemos hoje para a nossa religião? Vemos nossos jovens se perdendo na frente dos nossos olhos e não estamos fazendo nada. Nós temos que ter propósitos maiores. Nossos jovens que busquem outros jovens que estão perdidos. Nós temos que ter entre nós pessoas que buscam escolas islâmicas e não espere. Oh, eu quero um pouco, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não, vá você e tente melhorar. Acaso, como o Bakr disse, acaso a religião vai se perder e eu estou vivo? Não devemos ser um tipo de pessoa que permita isso. Na Surat Al-Ahzab, Deus fala no Corão Sagrado: entre os crentes há pessoas que acreditaram na promessa de Allah, e há aqueles que já se foram, e aqueles que ainda estão em vida esperando. Então, quando esse versículo foi recitado para os companheiros do profeta Muhammad na batalha de Uhud, foi
para o profeta Muhammad homens, 1000 guerreiros. Então, quando chegaram até Uhud, então 300 voltaram. Entre eles estava Abdullah ibn Ubay ibn Salul, o hipócrita que havia entre o profeta Muhammad. E um terço do exército voltou com ele. Então, Allah subhanahu wa ta'ala elogiou aqueles que ficaram e disse: entre os crentes, aqueles que confirmaram a sua crença naquilo que Deus prometeu, e aqueles que já se foram, e aqueles que ainda permanecem vivos na espera da promessa de Allah e não mudarão de opinião. Aqui, quem de nós será daqueles que se mantém no exército de Allah, se mantém na luta pela religião de Allah? E quem de nós é aqueles que dá as costas e vai embora? Temos que ter o propósito que os companheiros do profeta Muhammad tiveram para levar a palavra de Allah. E aqueles que ainda estão em vida e não devem mudar de opinião. Aquela pessoa que acredita na promessa de Allah e acredita que com a permissão de Allah ele fará qualquer coisa dentro da sua capacidade para elevar a religião de Allah, ele deve fazê-lo, deve servir a sua sociedade. Fique firme na obediência de Allah. E eles não mudarão de opinião, para que assim Allah dê a sua recompensa para aqueles que são verazes. Aquela pessoa que é veraz na sua palavra, no seu trato, na sua conduta, na sua intenção, ele deve permanecer firme até o momento em que ele acordar a se encontrar com Allah. E para que Allah assim castigue aqueles que são hipócritas, aqueles que deram as costas e se foram, se ele quiser. E todo aquele que intencionar praticar o bem, ele deve fazê-lo. Por isso, querido irmão, tenha certeza que se você é daqueles que confirmam a promessa de Allah, fique na obediência de Allah, fique na divulgação da religião de Allah, fique sendo um homem que quer elevar esta nação. Certa vez certa vez há um dito que há homens que valem por uma nação inteira, pela sua intenção, pela sua bravura, pelo seu empenho. E assim, nós temos que nos importar com nossos jovens, nossas mulheres, nossas crianças, nossa comunidade. Não conheço nenhum de nós que não possa fundar e criar uma sociedade islâmica se ele tiver de verdade a boa intenção. Não há um de nós que não seja capaz disso. Esperando simplesmente a recompensa de Allah. O profeta Muhammad, que a paz de Deus com ele, ensinava a seus companheiros, ensinava eles como ensinar o seu irmão. Abdullah ibn Mas'ud, que Deus esteja satisfeito com ele, disse: aprendi o tashahhud do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e a palma da minha mão estava entre as palmas da mão dele. Então o profeta Muhammad pegava o jovem, colocava ele na frente dele, pegava ele pela mão e ensinava a ele o tashahhud. Como foi dito por Abdullah ibn Mas'ud, o profeta Muhammad me ensinou o tashahhud como da mesma maneira que me ensinava os versículos do Corão. Assim é como nós temos que nos apegar aos nossos jovens, ensinar eles a nossa religião, os nossos modos. Assim nós temos que passar para eles os nossos propósitos altos. Quantos jovens aqui passaram já da sua idade e não sabem nada da religião, não sabem o que a religião espera deles. Precisam de alguém que o guie, que o ensine, que o oriente, que dê seguimento a ele. Que um deve carregar o outro, pois esta comunidade deve ser uma comunidade islâmica de verdade. Por isso, queridos irmãos, devemos ter este propósito mais elevado, esse propósito que lemos que os companheiros do profeta Muhammad, que a paz de Deus com ele, tinham. E isso que nós queremos dos nossos jovens. Cada um de nós deve valer por 1000, como Abu Bakr radiallahu anhu disse na Hira, como foi enviado para o Qaqa, disse: o Qaqa vale por 1000 pessoas. Ele é equivalente a um exército inteiro. E também Omar, quando enviou Amr ibn al-As na conquista do Egito, enviou a ele 4000 homens e colocou em cima, na frente de cada 1000 homens, disse: cada um de vocês 4 vale por 1000. Enviou apenas 4 homens.
diz que enviaria 4.000 homens, escolheu 4 e enviou e disse, cada um deles vale por 4. Nós temos que ter pessoas que se importam com as nossas escolas, com a nossa mesquita, com a nossa comunidade. Se não houver pessoas entre nós que carreguem essas responsabilidades, quem carregará? Não devemos pensar em deixar apenas casas e dinheiro. Devemos pensar em deixar algo que vai dar seguimento à vida, para viver do modo que Allah espera que nós vivemos. Porque seremos perguntados na frente de Allah sobre as nossas capacidades, sobre as nossas propriedades, sobre os nossos bens e em que gastamos esses bens. Essas são minhas palavras. Peço perdão a Allah, para mim e para todos. Peço perdão a Ele, pois Ele é o perdoador.